Muito bem, meus amigos empreendedores e sonhadores do EmpreendaCast. Estamos aqui para mais um episódio, mais uma pílula de tecnologia e transformação digital. Meu nome é Wellington Cruz, eu sou host do podcast PPT Não Compila, aquele mesmo que você já segue, que você já aprende sobre tecnologia e transformação digital, que deve estar aqui no seu feed. Não tá? Então, vai lá, segue a gente, se inscreve no canal, que você vai conseguir desenvolver muito mais profundamente os assuntos que nós trazemos aqui sobre tecnologia, tá bom? Hoje o assunto do nosso episódio da semana é um assunto do interesse de todo empreendedor, de todo empresário que acompanha minimamente esse mundo de tecnologia e tem tirado o sono de muita gente. Hoje nós vamos falar de segurança da informação. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de algum caso de vazamento de dados, de sequestro de dados, já deve ter ouvido falar sobre invasão de dados da companhia, roubo de dados confidenciais, etc. Isso é mais comum do que a gente imagina e eu vou dar algumas dicas aqui para você que é empresário, para você que é empreendedor, de como se proteger desse risco, que tipo de profissional você tem que ter te apoiando para reduzir esse risco e quais são os principais tipos de ameaças que você vai encontrar nesse mundo e como se proteger dessas ameaças, tá? Eu vou dividir aqui essa pílula basicamente em dois pedaços. Um eu vou falar um pouco mais sobre aspectos um pouco mais técnicos, né? De alguns cuidados mais técnicos que você pode ter na sua empresa, no teu desenvolvimento de software, na sua TI, para reduzir esse tipo de problema de segurança, e um outro que é um aspecto nem tão técnico assim, que vocês vão entender agora, tá? Bem, o primeiro ponto é justamente esse. O que eu quero dizer para vocês antes de qualquer coisa é que os softwares são seguros. Sim, a maior parte dos softwares e sites que nós conhecemos hoje na internet, claro, estou falando de sites confiáveis da internet, de grandes lojas da internet, sites de bancos, redes de internet hoje de grandes provedores, etc. Esses sistemas, eles são sim seguros. É muito improvável que um hacker consiga encontrar uma falha muito grande, muito evidente nesses sistemas, a ponto de que você corra de fato um risco operacional. Claro, existem erros, existem falhas, existem problemas de segurança nesse nível, sim, mas existe muita gente também trabalhando para corrigir esses problemas, basicamente no momento em que eles são detectados. Recentemente, nós tivemos um grande alerta mundial aí de uma biblioteca de uma linguagem de programação chamada Java. Nós vamos falar na próxima pílula do que é linguagem de programação, então não perca na semana que vem. Caso você não tenha esse conhecimento ainda, nós vamos dar um overview para vocês, tá? Então, sobre essa biblioteca da linguagem Java, era basicamente uma biblioteca que trabalhava com os logs de uma aplicação. Os logs são basicamente os registros que um determinado software faz sobre o que ele está executando, né? Existe uma grande falha de segurança nessa biblioteca chamada Log4j. Isso foi um alerta mundial aí para todos os desenvolvedores, todos os profissionais de TI, e houve uma comoção muito grande para a correção desse problema e boa parte da internet se moveu nesse sentido para que a correção fosse provida e corrigida o quanto antes. Então sim, existem problemas de segurança, mas em grande parte dos sistemas, os sistemas são seguros. Os softwares são seguros. Mas aí você pensa, mas por que nós temos então tantos problemas de invasão, nós temos tanto problema de sequestro de dados, nós temos todo dia uma notícia diferente em relação a isso? Dá a impressão que o nosso sistema de TI ele é basicamente uma coxa de retalho, que nós não estamos seguros. E aí eu vou dizer para vocês que o problema é aquele bichinho que controla o teclado. É o ser humano. O ser humano não é seguro. Existe um grande mito sobre os hackers e as pessoas que fazem esse tipo de invasão,
de que eles são grandes gênios da tecnologia que ficam explorando falhas nos sistemas e invadindo sistemas com habilidades de tecnologia e códigos de programação para conseguir fazer isso, quando na verdade essas pessoas são grandes gênios de manipular as pessoas. A maior parte dos problemas de segurança e de vazamento de informações parte de manipular o usuário, parte de manipular aquela pessoa que tem acesso a um determinado sistema para que ela forneça um dado, uma informação ou uma senha que consiga dar a esse hacker, a esse invasor, a informação que ele precisa. Então, quando nós falamos de phishing, falamos de scam, são basicamente fraudes, golpes que esses hackers conseguem aplicar nessas pessoas para capturar os dados pessoais, capturar senhas e informações que levam a esses acessos indevidos. Muito disso é chamado de engenharia social. E é fácil de você compreender como isso funciona. Você já deve ter ligado para alguma empresa para fazer algum tipo de cancelamento, obter alguma informação ou ter algum dado que é pessoal seu, é restrito seu, e ocorre aquilo que a gente chama de validação positiva, né? Então você liga, por exemplo, para uma empresa de telefonia para fazer o cancelamento da sua internet ou de alguma conta de consumo. A primeira coisa que eles fazem é confirmar com você os seus dados, seu endereço, seu CPF, seu RG e etc, para que você tenha acesso a outros dados. Então, veja, partindo de uma engenharia social, esse hacker ele pode conseguir o seu CPF num dado vazado, com esse CPF, através da sua rede social ele consegue o seu endereço, aí ele liga para a sua operadora de celular, confirma o seu CPF, confirma o seu endereço, com essas informações ele consegue uma segunda via da sua conta, que tem outras informações, com essas informações ele consegue acessar algum outro tipo de serviço que tem outros dados, e com isso ele vai conseguindo acumular informações suas que pode dar condições dele entrar, por exemplo, em um processo de esquecer a senha e solicitar uma segunda senha, por exemplo, de uma Receita Federal ou de dados pessoais do governo, que você só conseguiria fazendo a validação positiva desses dados. Então, esse tipo de engenharia de dados ele é muito comum, e é por isso que, além de você ter muito cuidado com o tipo de senha que você utiliza, utilizar senhas fortes, não compartilhar suas senhas, você também tem que ter muito cuidado com o tipo de dado que você deixa exposto na internet para essas pessoas. Muitas pessoas deixam muitas informações públicas em redes sociais, em sites abertos, e isso facilita muito a vida desse tipo de criminoso, tá? Então, o principal recado, o maior problema hoje de segurança na internet é esse tipo de manipulação para que, de forma ilícita, de posse de informações que não deveriam ter, essas pessoas conseguem aplicar esse tipo de golpe e ter acesso a coisas que elas não deveriam ter, como o site do seu banco, o site da sua seguradora, o site do seu plano de saúde, e te prejudicar de alguma forma, tá? Então, esse é o principal recado, é a forma como essas pessoas atuam para capturar as suas informações. Uma outra forma muito utilizada também é através de sites que se passam por outros sites, e-mails falsos pedindo informações do seu banco, de cartões, de senhas, etc., tentando persuadir, enganar a pessoa que é vítima desse tipo de golpe, né? Então, o principal problema de segurança é o compartilhamento de informação, ou de forma não cautelosa, ou de forma que as pessoas não sabem exatamente o risco e para quem elas estão compartilhando. Então, esse é o principal recado. Isso é o que mais traz risco, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua empresa. Quando a gente fala da parte mais técnica desse tipo de segurança, se você desenvolve software na sua empresa, é essencial que você tenha uma área de segurança da informação para que você aplique boas práticas de desenvolvimento de software. Eu falei há alguns minutos atrás que os softwares eles não têm grandes falhas de segurança. Mas por quê? Eles são desenvolvidos de acordo com padrões de desenvolvimento e com boas práticas de desenvolvimento. E para que o software que você desenvolve na sua empresa
atenda a esses padrões de desenvolvimento e sejam tão seguros quanto, você precisa ter um especialista de segurança da informação e você precisa ter todos esses cuidados, esses padrões adotados dentro do seu processo de desenvolvimento. Estamos falando de prevenção contra ataque, de negação de serviço, você precisa ter seus servidores protegidos contra conexões indevidas através de um firewall, você precisa ter um desenvolvimento de software protegido, por exemplo, contra SQL injection e etc. São outros fatores aqui mais técnicos que eu não quero entrar tanto no detalhe, mas que um bom profissional de desenvolvimento, um bom profissional de sistemas de informação e de segurança da informação vai poder te orientar e te dar essa segurança para que o que você implante dentro da sua empresa, aquilo que você mantém dentro da sua empresa, tenha uma segurança e que você não seja vítima desse tipo de golpe. Não tem como a gente falar de segurança da informação também sem falar sobre privacidade, sobre LGPD e outros tipos de cuidado que você tem que ter com as informações que você armazena na sua empresa. Eu acabei de falar lá no começo que uma das principais problemas que nós temos de acesso indevido de informações que vazam partem de excesso de informação que o golpista tem, né? Então, no exemplo que eu dei, se você tem uma base de dados não bem protegida dentro da sua empresa, com pessoas que não deveriam ter acesso a essas informações, você está deixando essas pessoas, as quais a sua empresa mantém esses dados, correndo um risco de exposição desnecessário. Então, alguém da sua empresa ou algum prestador da sua empresa mal intencionado pode utilizar esses dados para aplicar algum outro tipo de golpe, algum tipo de engenharia social, como eu falei lá no começo. Então tenha muito cuidado, muito critério como a sua empresa utiliza esses dados, e a LGPD está aí, dentre outros fatores de abuso de uso de informações, também para prevenir esse tipo de uso indevido, esse tipo de exposição desnecessária. Em breve a gente deve falar aqui também numa pílula específica sobre LGPD e privacidade de dados, mas aí a gente deixa para uma próxima, tá bom? Espero que eu tenha conseguido dar um overview para vocês aqui de alguns cuidados de segurança que você tem que ter no seu dia a dia, na sua vida pessoal e aí no seu empreendimento também. E aguardo vocês lá no podcast PPT no Compila para a gente aprofundar mais esse assunto, beleza? Obrigado, até a próxima semana e um abraço. Até mais, tchau, tchau!